Vamos lá, mais uma sessão de inorgânica por aí. Agora falando, né, no contexto da aula que a gente viu, sobre cadeia de transporte de elétrons. Então, depois de uma revisada ou uma aprofundada no assunto, né, para quem nunca tinha visto, a ideia é que talvez tenha ficado claro, eu espero, que os elétrons são usados em sistemas biológicos, né, essa cadeia de transporte, para você gerar principalmente ATP, para você gerar alguma forma de molécula que você possa retirar energia química, estocar energia química. Então, os processos dessa conversão, ele pode ser tanto química diretamente, né, como a gente viu, como a gente sabe para vertebrados principalmente, glicose e assim por diante, como quando se utiliza em organismos fotossintetizantes de fótons para gerar esse elétron. Mas há outros tipos também de obtenção de elétrons. Então, elétrons, de certo modo, passam a fazer parte, né, do que é considerado como nutriente essencial. Então, a ideia de que você precisa de vários compostos e elementos para poder você sobreviver. Então, para crescer, sobreviver, reproduzir ou desenvolver suas atividades, né, a maioria dos seres vivos, você precisa de água, oxigênio e alimento. E esse alimento, normalmente, ele é necessário para você ter ele como fonte de elementos e moléculas para fazer a construção do sistema biológico, principalmente manutenção. E esses moléculas ou elementos normalmente são orgânicos, né? E alguns inorgânicos, como a gente já viu lá desde o começo do curso. Então agora nós temos que incluir também que elétrons são nutrientes essenciais, sejam eles advindos de compostos orgânicos, certo? Gerados, né, a partir de compostos orgânicos por oxidação via fótons, ou mesmo retirado de compostos inorgânicos. Então, existem micro-organismos que utilizam quase que estritamente compostos inorgânicos, como por exemplo esse sulfeto de ferro, que é conhecido como pirita, ou ouro de tolo, como fonte de elétrons para a cadeia de transporte de elétrons. Então, eles não ficam dependendo de oxidar a matéria orgânica, muitas vezes, como a gente faz, ou de processos fotossintéticos para isso. Mas, além desses daqui que fazem puramente isso, há justamente duas classes de micro-organismos que fazem o que eu acabei de falar. Que eles oxidam a matéria orgânica e utilizam os elétrons e depois tem que se livrar, e eles excretam esses elétrons, digamos assim, para matéria inorgânica, e aqueles que precisam de fótons também para poder fazer a oxidação. Aqui nós temos dois micro-organismos, duas bactérias bastante conhecidas, a Lactospirillum ferredoxidans e a Thiobacillus ferredoxidans. Tá? Esse ferredoxidans está bem claro aqui que eles elas são, né, oxidantes de ferro. Então, a ideia é que você precise de água, oxigênio, os elementos essenciais e elétrons também. Então, eles passam a fazer parte disso, porque agora eles não vêm somente desses processos de oxidação convencionais. Ok? O ácido Thiobacillus ferredoxidans, ele tem uma cadeia de transporte de elétrons, aqui tem uma micrografia eletrônica, né? Mostrando que ele consegue não só, apesar do sobrenome aqui ferredoxidans, ele é usado, já foi detectado que ele faz oxidação de metais de transição que normalmente fazem compostos com enxofre, e ele também faz oxidação de enxofre, para extrair esses elétrons e produzir ATP. Então, no caso aqui específico, ele tira o ferro, né, converte do ferro aqui de enxofre, ferro 3, vira ferro 3, é ferro 2 aqui, vira ferro 3 mais sulfato. Então, esses elétrons que foram retirados daqui, aqui é um esquema, né, da parede celular dele, ou da célula, né, é um micro-organismo. Então, você tem estruturas, né, no caso aqui a rusticianina, que tem cobre, na verdade, como o próprio nome sugere. Então, ele consegue oxidar o ferro de ferro 2 a ferro 3, e esses elétrons entram no cobre, e esse cobre injeta no citocromo C. Aí esses elétrons do citocromo C vão ser utilizados tanto para reduzir o NAD+ para NADH,
e depois vão entrar no ciclo de Calvin-Benson, se for o caso, que ela é uma bactéria que depende de luz, nesse caso, quanto, né, ir direto para o citocromo A e usar o oxigênio para fazer aquela redução para a água, né, que a gente viu, a oxidação do oxigênio para virar água, que é típica também dos sistemas vertebrados, para a produção de ATP a partir do gradiente de prótons, né, da diferença potencial gerada pelo gradiente de prótons da cadeia de transporte de elétrons. Então perceba que a diferença aqui foi uma adaptação, isso é uma adaptação antiga, onde essas bactérias crescem em ambientes ricos nesses minerais. Então esses minerais passaram a ser fonte de elétrons, muito mais do que matéria orgânica. Além, né, da matéria orgânica, além dos ferros, ela também é possível, né, oxidar outros metais, como urânio, de urânio 4 para 6, de cobre 1 para cobre 2, molibdênio 5 para molibdênio 6, de arsênio 3 para arsênio 5. Então, esse processo de você fazer a oxidação desses metais, esses metais normalmente, como por exemplo a pirita, é uma forma insolúvel de ferro. Se você está interessado em extrair, por exemplo, o molibdênio ou cobre de um mineral, você pode fazer através de colocar em contato com a bactéria. Então, há aplicações biotecnológicas, né, direto desses micro-organismos em processo chamado de biolixiviação, que é a extração de metais por um micro-organismo. Apesar de parecer uma coisa nova e tudo mais, já é antiga isso, e já existem instalações em escala industrial que fazem isso. Então, por exemplo, a biolixiviação de níquel nos Estados Unidos, e essa daqui é uma usina de um consórcio europeu para recuperação de metais em resíduos industriais, não é nem retirada de minérios. Por que eles utilizam isso daqui para retirada de minérios? O processo aqui é assim, você tem esse resíduo aqui, os processos de extração convencional, industrial, têm rendimentos limitados, então eles não chegam a 100% e sempre sobra resíduos, sempre há resíduos contendo metais com valor comercial, mas que não há processo comercialmente viável para extrair aquele resíduo. Então, o processo pelo qual a extração é feita, ele dá um certo rendimento e ele não pode ser reutilizado para tentar extrair aquilo que sobrou, porque não vale comercialmente. Tem mais gasto para você extrair novamente, né? A eficiência é muito baixa, então teria que ter um outro processo. Então o que se faz? Esse resíduo ia ser descartado. Então eles acumulam esse resíduo aqui, certo? Veja, aqui tem um caminhão para você ter uma ideia mais ou menos do tamanho disso. E aqui você vai jogar aqui em cima, vai fazer do tipo pulverizar uma solução, um meio de cultura líquido, que você tenha a bactéria. A bactéria, então, atravessa todo esse monte de resíduos, certo? Como se fosse chover bactéria aqui. E ela, durante esse processo, ela vai tendo contato com o minério, com o resíduo, e ela vai extraindo. E eles vão lavando isso. E aqui, você está vendo uma piscina de coleta. Nessa piscina de coleta, ou lagoa de coleta, o mineral que estava insolúvel aqui vai ser dissolvido na forma de sais e depois vai ser recuperado, certo? Aqui a ideia é a mesma, só que ao invés de você extrair de resíduo mineral, você extrai de resíduos de processos industriais, certo? Então, você utiliza aqui a propriedade ou a característica desses micro-organismos, dessas bactérias, de oxidar ou reduzir metais de transição, para converter esses metais na sua forma solúvel, para ser extraído e depois vai ser reduzido, se for o caso. Para ver como que isso gera interesses comerciais, isso daqui é um tijolo de ouro, ouro puro, tá? Barra de ouro obtida via biolixiviação nesse projeto chamado Biomining, que é essa foto aqui. Quem tem interesse, entra aqui, que fica lá na França, inclusive. Então, a aplicação biotecnológica desse processo, ela rende, né, tem interesse comercial e ambiental também, porque no final das contas esses resíduos iam parar no meio ambiente. Os sulfurredoxins, Geobacter sulfurredoxins, também ele tem uma cepa, ou um tipo dele, que ele vai reduzir agora ferro, ao invés de oxidar. E no caso, aqui ele tem um citocromo, chamado citocromo C7, tá? Que esse citocromo tem vários grupos M aqui, pelo menos 3 ou 4 grupos M, com ferro 3, desculpa,
com ferro 3 que vai ser reduzido a ferro 2. Ele é um redutor de ferro 2. Ele obtém elétrons da oxidação de matéria orgânica. Então, essa bactéria tem contato com matéria orgânica, certo? Ela faz a oxidação e produz CO2 como resíduo. Esse elétron que ela retirou daqui, ela utiliza na cadeia de transporte de elétrons dela, mas depois ela não tem como se livrar desses elétrons, certo? Então eles têm que ser transferidos. O que ela faz? Esses filamentos que ela tem aqui são condutores elétricos, eletrônicos no caso. E esses elétrons, então, esses condutores aqui acabam tendo contato com o ambiente, onde há, né, presença de ferro 3, e ela faz, a hora que o ferro 3 entra em contato com esses filamentos, ela acaba reduzindo o ferro 3 para ferro 2. Então, eles são transferidos para aceitadores, né, como ferro 3, ao invés de oxigênio, ou para formar água do jeito que nós vimos no processo convencional da cadeia de transporte de elétrons, ou formar oxigênio também, como nós vimos lá na fotossíntese, certo? Em meio anaeróbio, né, esses elétrons podem ser utilizados para gerar eletricidade e hidrogênio. Isso é uma outra aplicação, num sistema chamado célula bioeletroquímica, onde você, aqui do lado, tem um eletrodo, né, tem dois eletrodos aqui, esses eletrodos vão estar conectados para ter uma corrente elétrica. Então, do lado de cá, você tem uma cultura da bactéria e você dá matéria orgânica para ela, que ela vai oxidar. Você vai produzir CO2, mas também esses elétrons vão ser descarregados nesse eletrodo. E você pode usar essa eletricidade para fazer a hidrólise da água, quebrar a água, né, nos seus elementos, mas principalmente ou água ou outro tipo de substância que possam gerar H2. Então, esse hidrogênio depois pode ser convertido em combustível, né, biocombustível, ou gás natural, que eles falam, que não é o metano, mas biocombustível. Então, você pode usar também esse tipo. Aqui tem um exemplo, e foi publicado em 2013, é antigo, mas, de qualquer modo, é uma célula desse tipo e o rendimento dela, quanto tempo leva para chegar no máximo. Então, você começa, em 4 dias ele atinge o máximo, depois ele consumiu tudo de novo, ele volta, certo? E tem esse comportamento. Então, ele só levou esse tempo aqui por causa do crescimento das bactérias. Quando ele chegou no pico, aí tem uma nova geração, mas essas novas gerações acabam sendo ajudadas, por exemplo, quando ele adicionou acetato aqui, que ele inibiu, quando o acetato foi consumido, ele voltou a produzir. Então, essa daqui é um gráfico de tempo e de corrente em miliampere que ele produz. Então, ele tem em torno de 1,5 miliampere. É uma célula pequena, teria que ser fazer uma escala maior. Mas isso é uma maneira também de explorar. Esse cara aqui não é um oxidante, ele é um redutor, como o próprio nome, o sobrenome dele sugere. Ele pode ser usado também, certo? Para você fazer essa redução, certo? Como eu disse lá no caso especificamente de ferro. Aqui está um exemplo, uma microscopia eletrônica também, essas partes mais escuras aqui está um micro-organismo, né? Aqui são esses filamentos que ele tem. Então ela produz filamentos que têm, em termos da ordem de 3 a 5 nanômetros de diâmetro, esses fiozinhos, e até 20 micrômetros de extensão, que eles funcionam como nanocondutores, para fazer a transferência dos elétrons lá para converter o ferro 3, que é do sólido, para ferro 2, que vai para a solução. Então eu consigo dissolver nesse caso aqui, o ferro 3 está na forma de óxido de ferro, certo? E quando eu consigo fazer a redução para ferro 2, isso daqui é dissolvido e você gera ferro 2 em solução. Então é uma maneira também de você solubilizar esse minério e extrair o ferro dali, certo? Normalmente isso daqui é utilizado quando você tem os aceitadores estão na forma insolúveis, tá? Aqui é um esquema mais ou menos do que acontece. Esse daqui é um esquema dos chamados dos pilos, né? Esses nanocondutores são chamados de pilos, e aqui é quando ele tem contato. Então ele utiliza os elétrons a partir da oxidação da matéria orgânica, reduz aqui, né, o oxído NAD, faz todo o processo que ele precisa para gerar ATP ou o que seja que ele vai precisar, e depois ele descarrega esses elétrons através dos pilos dele, certo? Isso é interessante por causa das aplicações.
Ele pode ser utilizado também, aqui é uma microscopia eletrônica que foi colorida, essa parte laranja aqui é uma célula do micro-organismo, para reduzir o urânio 4 para urânio 6. Agora aqui é o contrário. Se você tiver uma região contaminada, por exemplo, por urânio, no caso de um acidente nuclear, alguma coisa, você pode pulverizar esses micro-organismos no solo para evitar que aquele urânio que foi depositado pode ser solubilizado pela água da chuva, por exemplo, e levado para o lençol freático, né? Ou ser levado pela enxurrada e parar em rios. Então você quer, agora ao contrário, converter o urânio solúvel, que é o urânio 4+, em urânio 6+. Nessa foto aqui, micrografia, essa parte escura são os sais de urânio, e esses fiozinhos amarelos aqui são os pilos, os nanocondutores, certo? Então você consegue fazer essa conversão. O Geobater Sulfur Reduxens, ele tem uma maior concentração de um citocromo chamado citocromo C na membrana celular. E é esse citocromo que manipula, né, esses elétrons que transferem para o pilo. Então a ideia também ao invés de, como esses daqui são nanocondutores, você pode usar a própria reações de oxidação-redução que existem no próprio solo, vamos dizer assim, né, que está umedecido, tem vários sais lá, e você só precisaria de condutores para poder fazer a interligação desses processos. Então, existe a ideia de desenvolvimento de dispositivos baseados nesses filamentos, aqui nesses pilos do sulfur reduxens, para descontaminação de áreas onde a bactéria não sobreviveria por causa da radiação. Então, só o pilo poderia ser usado para isso daí, não precisava mais do micro-organismo, certo? Então, é uma proteína condutora eletrônica. Então, isso também, eles estão explorando isso para tentar produzir biocondutores que possam ser usados em dispositivos implantáveis e assim por diante. Então, esses são micro-organismos extremófilos, normalmente, não são comuns, mas que têm essas características bem antigas em termos da evolução e da seleção natural, quando a Terra era rica, principalmente nesses minérios, e pouco rica em matéria orgânica, digamos assim. Um outro caso que é interessante por exemplo, é desse navio aqui famoso que afundou em 1912 e cujos destroços do naufrágio só foram encontrados em 1985. E que eles estão a 4 km de profundidade, numa temperatura de 2 graus Celsius, numa pressão de 400 atmosferas e 100 fótons, ou seja, no escuro. Tá? Quando eles descobriram, é o Titanic, para quem não identificou, esse daqui são os destroços do Titanic, e para quem não conhece, né, eles foram descobertos em 1985, e depois, esse daqui é da National Geographic, eles fizeram um documentário sobre isso daqui, sobre os destroços, e quando eles enviaram submarinos, robôs, para fazer as imagens, eles perceberam essas estruturas aqui formadas no casco do navio, que era um casco de aço, certo? E essas estruturas foram chamadas de rusticles. Rust em inglês é ferrugem, né? E então são estruturas formadas por resíduos de oxidação de metal, oxidação do ferro que contém no aço. Lembra, o aço é basicamente uma liga, né? Você tem carbono, nitrogênio, crômio, alguma coisa, mas 98% ou quase 99% do aço é composto por ferro zero, está no estado de oxidação zero. Tá? E eles chamaram rusticles porque era feito de ferrugem, entre aspas, aí, e tem estruturas parecidas com estalactites de gelo, aquelas formações, né, que você tem em cavernas, ou no caso estalactites de gelo, quando você tem o congelamento da água que está escorrendo a partir de uma posição superior para uma posição inferior de algum lugar, uma árvore, uma encosta de montanha, em qualquer lugar. Tá? Em 2010, eles descobriram, né, eles coletaram amostras e descobriram a Alomonas titanicae, que foi batizado disso, também com pilos aqui do lado, olha, que é uma nova espécie de bactéria, que aqui ela consegue oxidar ferro 0 a ferro 3, e ela está utilizando justamente o casco do Titanic, aqui são colônias da bactéria, certo? E essas colônias crescem desse formato, na verdade. Isso daqui não são o resíduo, né, do casco, mas justamente são as colônias de bactérias que estão crescendo, porque aqui é rico em ferro.
Então ela foi descoberta em 2010, né, e ela está oxidando todo o casco do Titanic. E estima-se que em mais ou menos 20 e poucos anos, né, não vai existir mais Titanic, porque todo o casco dele foi consumido por essas bactérias para obter elétrons, para poder gerar alimento. Perceba o seguinte, ela está nessas condições aqui, não tem fótons, não tem nada. Tá legal? Nessa região do oceano, você tem matéria orgânica, são resíduos de animais mortos que caem para o fundo do oceano. Tá? Então você tem fonte de carbono lá também, mas ela precisa de uma fonte de elétrons para poder fazer a fixação desse carbono. Tá? Então, um exemplo disso, né, chama-se fotoferrotrofia. Nesse caso aqui, naquele caso da Alamonas, ela não tem fótons, mas tem bactérias que usam fótons justamente para fazer fixação de CO2, né, criar biomassa para ela. Está aqui um exemplo, esse daqui é um microorganismo chamado Chlorobium ferrodoxidans, o C. ferrodoxidans, que foi encontrado, que foi obtido no lago Kivu, certo? Lá na África, aqui na fronteira entre o Congo, a República Democrática do Congo, e a Tanzânia, no leste da África. Moçambique, Zâmbia, Quênia, aqui. Então, nessa região aqui desse lago, no fundo do lago, que é rico em depósitos de sais de ferro, de minerais de ferro, você tem esse micro-organismo, né? Esse processo também é conhecido como fotossíntese anoxigênica ferrodependente. Então, são micro-organismos que utilizam fótons, aqui a gente está vendo o complexo 1, por exemplo, né? Fótons e elétrons. Então, são bactérias fotoferrotróficas, elas usam fótons e elétrons retirados da oxidação de ferro 2 para ferro 3, certo? Para produzir CO2 para fazer biomassa, sem a presença de oxigênio. Então, é no fundo do lago com baixíssima concentração de O2, certo? Então, quando a gente fala de conversão de CO2 em biomassa, é a conversão de CO2 em compostos que ela possa utilizar. Aqui nessa fotomicrografia, né, eletrônica, então você está vendo aqui nessa parte aqui a cepa, né, propriamente dito, e nesse caso aqui eles têm uma fotomicrografia mais de ampliação, de focalização melhor. Isso daqui é uma escala de 100 nanômetros, para vocês terem uma ideia do tamanho dela, né? E essas partezinhas pretas aqui, ou mais escuras, né? Você está mostrando aqui que você tem precipitados de ferro 3 aqui dentro, normalmente óxido de ferro 3. Então ela também pega, né, o ferro 2 que está em solução, oxida, e lá dentro do micro-organismo acaba precipitando. Então aqui é um esquema mais ou menos, você tem toda essa estrutura aqui de citocromos sempre, e esses citocromos você pode ter certeza que eles têm compostos de coordenação, né? Aqui é um sisteminha que você já conhece mais ou menos, complexo 1, as quinonas, né? O citocromo BC e assim por diante. Então é um organismo, esse lago aqui é fundo, mas chega a luz lá no fundo dele. Ela trabalha no fundo do lago, mas tem luz o suficiente ainda. Então ela faz essa redução e o fóton, na verdade, né, esses elétrons aqui são utilizados justamente para fazer a redução do NAD+, para NADH, para fazer a fixação do CO2. Lembre-se da história, né, que quando você faz na fase clara, você gera NADH, que vai ser utilizado depois, e o ATP, né, que vai ser utilizado no ciclo Calvin-Benson justamente para fazer a fixação de CO2 através do ácido 2,3-fosfoglicérico, lá, que é o precursor dos carboidratos ou de outras estruturas que os organismos fotossintetizantes utilizam. Então, essa daqui foi mais uma sessão de química inorgânica por aí, só para mostrar que existem várias versões da ideia de você explorar os processos de transferência de elétrons, né, para você poder obter energia nesses sistemas biológicos, que não é aquela exclusiva de vertebrados ou de plantas, mas que existe uma variação muito grande disso decorrente de todo o processo evolutivo. Tá legal? A gente fica por aqui, espero que tenha gostado e há muito mais por aí. Até!